Bom dia, galera. Tudo bom? Bom dia, Jota. Bom dia, Jota. Bom dia, Jota. Bom dia. Bom dia. Muito calor aí? Aqui tá friozinho até. Esse tempo tá louco. Hoje amanheceu já com ventinho. Mas pelo menos a chuvinha dá uma aliviada, né? O negócio estava feio ontem. É verdade. Tivemos a maior temperatura já registrada na história aqui em São Paulo, né? Salto, 43,3 graus. A coisa tá feia. Mas, vamos lá. Vocês vão ter que resolver esse problema aí de aquecimento global, mudanças climáticas, vai sobrar para vocês aí. Eu só vou assistir lá aposentado, com meu ar-condicionado. Como é que vai resolver isso, hein? Como faremos? Bom, hoje é dia 8, né? Vou fazer aqui a minha chamadinha. Amanda? Não? Presente. André? Arthur? Presente. Beatriz? Sabino? Beatriz Xavier? Ainda? Presente. Caroline? Aqui, Jota. Celina? Christian? Presente, JR. Ô, JR, o Christian mandou no chat. Gabriela? Giovana Anjos? Tô aqui, Jota. Giovana Mendonça? Giovana Sena? Presente. Giovanni? Guilherme Oliveira? Carinho? Guilherme Oliveira da hora? Fernando? Gustavo Matheus? Heloísa? Gabriel? Henrique Silva? Igor? Eu. Isabel? Presente. Isabela Vieira? Presente. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? Presente, Jota. Israel? Jackson? Jéssica? João Pedro Ivanes? João Victor Cabral? João Victor Guirado? Júlia de Paula? Júlia Vitória? Júlia Borges? Laura? Presente, Jota. Leonardo? Presente. Letícia Camarinho? Letícia Nascimento? Presente. Lívia? Eu. Luan? Presente. Matheus Volski? Maurício? Milena? Pedro Augusto? Pedro Henrique Aqui. de Paula? Pedro Paulo? Pedro Neiva, também não. Pedro Silva Lopes? Rafaela? Raíssa? Sofia? Aqui, Jota. Stephanie? Tiago? Thomas? Vinícius? Vitor Alexandre? Vitor Librito. Beleza. Alguém aí perdeu a chamada, turma? O João Pedro tá pedindo pra você aceitar ele, porque ele caiu. O João Pedro. Deixa eu ver aqui a situação, como é que tá. Pera aí. Deixa eu ampliar aqui. Vamos ver quem está aqui. Kaique, Luiz e João Pedro. Deixa eu marcar lá. Kaique, Heloísa e João Pedro.
ver se tem alguma mão levantada aqui. Vejamos. Oi? Letícia Camarino pediu para avisar que ela tá na aula. Quem? Letícia Camarino. Ah, tá. Deixa eu marcar aqui. Só um instante. Pronto, achei aqui. Bom, esse aqui. Pedro Henrique de Paula. Pronto, anotado. Deixa eu voltar lá. Christian, eu já marquei aqui, deixa eu ver. Marquei, beleza. Gustavo Souza. Bom dia, senhora Avelar. Pronto. Marcado. Pessoal, vou colocar a apostilinha aqui para vocês acompanharem comigo, onde nós paramos, lá nos polímeros, né? Deixa eu ampliá-la aqui para vocês conseguirem visualizar. Dá para ver aí, turma? Sim. Então, na última aula, né, nós vimos os polímeros de adição. Os polímeros de adição são formados a partir de um monômero, que era, né, uma estrutura que possui dupla ligação. Aquela dupla ligação rompe, né? Uma das ligações, que é a ligação π, abre dois sítios de entrada, de encaixe, né? E cada monômero, então, vai se encaixando e vai formando lá a nossa estrutura, a nossa macromolécula, né? Nosso polímero de adição. Vimos algumas aplicações, né? Alguns tipos de polímeros, né, de adição. E agora vamos ver aqui os polímeros de condensação. Nesse caso aí de polímeros de condensação, eles vão ser formados por monômeros diferentes, né? Esses monômeros, quando fizerem as suas ligações entre si, eles vão normalmente não, sempre, né, eliminar uma molécula pequena. Então, essa molécula pequena que vai ser eliminada vai ser formada uma ponta da estrutura do monômero, né? Você vai ter ali um elemento que vai se condensar com a outra ponta que tem uma outra estrutura de outros elementos, vão se combinar e vão sair, né, da molécula para formar o seu polímero. Essas moléculas que são eliminadas são pequenas, né? Você pode ter molécula de água, pode ter uma molécula de álcool, né, um ácido. E conforme vão sendo feitas essas ligações, essas condensações, né, a estrutura do seu polímero vai se formando. Tem aqui uma animação no positivo ON que ilustra bem como é que acontece, né, essas reações e a formação, né, do polímero por condensação. Eu vou colocar aqui para vocês, só vou tirar o compartilhamento para pôr o áudio, para vocês verem essa mediazinha aqui, que ela ilustra bem como é que isso acontece. Eu vou só compartilhar agora para pôr o áudio. Então, vamos lá, com o áudio. Se vocês não estiverem ouvindo, me avisa que eu volto. Então, vamos lá. Há também um outro tipo de polímero, chamado polímero de condensação. Sua síntese envolve a formação e liberação de moléculas de um composto simples, por exemplo, a água. Para entender melhor este processo, vamos estudar a síntese de um polímero conhecido como PET. Ele é formado pela reação entre o ácido tereftálico e o etano 1,2-diol. À medida que as cadeias de polímero do PET se formam, as moléculas de água são liberadas. Elas são formadas pela combinação dos grupos hidroxila do ácido tereftálico com átomos de hidrogênio vindos do etano 1,2-diol. Aí a formação do nosso PET, né? Esse polímero, a partir de dois monômeros diferentes, né? O ácido tereftálico e o etano 1,2-diol, são os monômeros diferentes, né, que vão se combinando à medida que você tem
um grupo hidroxila, que está mostrado aqui, né? Se combinando lá com a outra hidroxila do nosso ácido carboxílico, e você tem a formação de uma molécula de água. Aqui, um exemplo que ele mostra, vocês estão vendo aí na tela, para a formação do nylon 6,6. Esse nylon 6,6 foi um dos primeiros aí, polímeros de condensação que foram produzidos aí, acabou inovando, né, a indústria têxtil, porque você conseguiu, né, produzir o nylon. E esse nylon ele foi muito importante, né, dentro da indústria têxtil, para você poder revolucionar, né, a confecção aí de roupas. Então vejam que no caso do nylon 6,6, nós temos aqui N moléculas do nosso hexametileno-diamina. Então está aqui a hexametileno-diamina. Reparem que tem 6 carbonos nessa molécula, é uma amina. E nessa amina, aqui na extremidade, nas duas extremidades, ela é uma diamina, porque tem 2 nitrogênios, um nitrogênio numa ponta, outro nitrogênio na outra ponta. Reparem que este hidrogênio, em vermelhinho aqui, vai se combinar com o hidrogênio do nosso ácido carboxílico. Esse aqui é um diácido carboxílico, na verdade, porque ele tem 2 extremidades com uma carboxila. E eu tenho, então, essa combinação de hidrogênio com a hidroxila, lá do nosso ácido carboxílico. Eu tenho a formação, então, de uma molécula de água, que vai acabar saindo aqui, quando esses dois se ligarem nessas extremidades. Veja que o ácido adípico, ele também, né, tem 6 carbonos na cadeia. Então, o que vai acontecer, né? Você pega N moléculas da sua amina e N moléculas do seu ácido. Na polimerização, então, eu tenho essa estrutura, que é chamada, então, de nylon, né? Nylon 6,6. A saída de uma molécula de água. E reparem que o nylon 6,6, ele tem aqui, ó, carbono com dupla no oxigênio. Então, aqui eu tenho uma carbonila ligado ao nitrogênio. E vocês se lembram que esse grupo funcional é característico de amidas. Então, vejam que eu tenho a formação de um grupo funcional na estrutura desse polímero, que é uma amida. E esse grupo funcional, claro, ao longo da molécula, da macromolécula, que vai lá se repetindo, caracteriza, então, o que nós chamamos de poliamida. É um nome genérico que nós damos para esse tipo de polímero, né, que é formado aí a partir da condensação entre uma amina e um ácido carboxílico. Eu vou ter, então, uma poliamida. Se vocês pegarem lá a etiquetinha das roupas que vocês têm aí, a composição dos tecidos que aparece nessa etiquetinha, vai mostrar para você que tem um percentual de poliamidas ali presentes, né? Quando você queima uma poliamida como essa, o cheiro característico quando ela está queimando é de cabelo queimado. Aquele cheiro de cabelo queimado identifica esse polímero. E é justamente porque, né, o nosso cabelo tem uma proteína presente, né, na sua estrutura, e essa proteína, no nosso cabelo, tem também sequencialmente vários grupos amida, né, sequenciais. Então, também é uma forma de você identificar que tipo de polímero que você está trabalhando. À medida que você queima, né, faz a destruição dele, o cheiro característico já identifica aí a sua poliamida. Vamos aqui adiante, ele dá uma explicada aqui na história das meias femininas aí que foram criadas, né, pela DuPont. Então, as primeiras aplicações que foram feitas aí com as nossas poliamidas, né, revolucionaram, né, esse mercado, né, essa indústria de tecidos. E vou mostrar para vocês aqui alguns outros tipos, né, de polímeros de condensação a partir dos seus monômeros. Então vejam aqui, não, o ácido tereftálico, quando combinado com etilenoglicol, vocês têm aí a formação do PET, né,
tereftalato, né, de etileno, que é o componente das nossas garrafas de refrigerante, né, as garrafas aí de bebidas plásticas, né? Tá aí o nosso PET. Então vejam que eu tenho N moléculas de ácido tereftálico e eu tenho N moléculas lá do etileno glicol. Vocês lembram daquele caso lá de envenenamento que aconteceu lá na Baker, naquela cervejaria? Estão lembrados disso ou não? Uhum. Então, esse amiguinho que está aqui, ó, um deles é um derivado desse cara que está aqui, né, o etileno glicol. Ele é bastante tóxico, é perigoso. Então, na combinação que eu tenho do ácido tereftálico com o etileno glicol, eu tenho essa estrutura do PET, né, politereftalato. Nossas garrafinhas PET, então, são todas, né, compostas aí com esse material. Também, vocês podem perceber aqui, nesse caso, pessoal, o que é importante. Vejam que quando acontece a polimerização por condensação, aparece agora aqui um grupo que vocês também conhecem muito bem, uma função orgânica bastante manjada. Que função orgânica é essa que está aparecendo aqui? Quem arrisca aí? Carbonila e um oxigênio nessa carbonila que é heteroátomo. Isso aqui é éster ou não é? É um éster? Sim. Então, vejam, esse tipo de plástico, ele é também classificado como poliéster. Poliéster. E se você pegar a etiquetinha da sua roupa, você vai ver também que tem uma composição lá nos tecidos, né, nas fibras, que são à base de poliéster. Então, o PET fica classificado, né, como um poliéster porque ele tem nas unidades de repetição, na sua macromolécula, né, esse polímero, os grupos funcionais de éster. Um outro exemplo aqui aparece, né, o tereftalato de metila com etileno glicol. Então eu tenho aqui o grupo funcional aparecendo aqui, ó, COOCH3, né? Então eu tenho aqui carbonila e diéster também presente, reagindo aqui com outro monômero que é um álcool, né, um diálcool, e eu tenho aqui essa formação do terilene, ou Dracon. Esse terilene, ou Dracon, também é muito utilizado aí como fibra, né? Fibra sintética para a produção de tecidos, utilizado aí na indústria têxtil, né? E vejam que essas unidades de repetição que aparecem aqui também estão indicando para você que é um poliéster. Aqui eu tenho o grupo éster, aqui eu tenho o grupo éster, que vai se repetindo, né, ao longo da cadeia. Vamos lá, adiante, deixa eu passar um pouquinho mais para cá. Está aqui o nosso poliuretano, né? Poliuretano muito utilizado aí na produção aí de espumas, né, na produção aí de isolantes térmicos. No poliuretano, então, eu tenho um grupo ciano, né, o diisocianato de parafenileno. Esse grupo funcional aqui, né, a gente não estudou aí a partir de funções orgânicas, mas, como vocês sabem, tem outras funções orgânicas, várias outras que estão presentes aí no dia a dia. Então, tem aqui esse grupo, né, de isocianato, ele vai, então, interagir aqui com a hidroxila do álcool, né? E eu vou ter a formação aqui do nosso poliuretano. Esse poliuretano, reparem, então, que eu tenho aqui nitrogênio ligado aqui à carbonila. De novo, uma função orgânica do tipo amida. Também é uma poliamida. Tá aqui tudo bem, pessoal? Sim. Quando eu tenho, então, uma condensação entre um fenol e um aldeído, essa aqui é a mais manjada, né? Eu pego aqui o fenol comum, o nosso fenol comum, então, um anel benzênico com hidroxila, e eu tenho a interação dele com o formaldeído, né? O nosso formaldeído, né, o nosso metanal, nessa interação que acontece aqui com
o oxigênio da carbonila e com um hidrogênio, nós temos então a produção do polifenol, que é mais conhecido como baquelite. Então, aqui na polimerização, eu botei o grupo funcional aqui de fenol e vou ter aqui as cadeias carbônicas, né? As cadeias carbônicas, as unidades de repetição com esses dois monômeros, né, que condensaram. Aqui, pessoal, baquelite é bem manjada, né? Os cabos aí, de todas as panelas que nós temos, aqueles cabos com aquele material preto, né? São feitos aí à base de baquelite. É um material bem resistente ao calor, também ele é isolante térmico e elétrico, né? Ele também é muito utilizado em instalações elétricas, e é um carinha que é termorrígido ou termofixo, né? Você não consegue, né, depois fazer uma reciclagem desse material, porque essas cadeias da sua estrutura, da macromolécula do polímero, acabam fazendo, né, ligações cruzadas entre si, tornando, então, a estrutura muito rígida. E também, né, caracteriza a aplicação dele como isolante térmico elétrico e também, devido à sua resistência, tem uma grande aplicação. Hein? Quando eu faço, então, uma resina que eu vou usar um monômero também, um fenol, e vou fazer aqui com acetona agora, vai ser o mesmo esquema, semelhante que acontece lá com o formaldeído. Né? Na acetona, vocês sabem que tem o grupo funcional aqui da carbonila, né? Que pode interagir com a hidroxila do fenol. E aí eu tenho a formação aqui do policarbonato de bisfenol, o nome que ele recebe. Né? E vejam que esse policarbonato de bisfenol tem aqui, ó, grupo característico de éster. Então, aqui eu posso classificar, né, esse polímero, esse policarbonato, como um poliéster. O policarbonato é muito utilizado, né, nesses plásticos assim que tem uma certa transparência. Esses plásticos, então, que vocês veem, aquelas garrafas de água, né, de não sei quantos litros tem aquelas garrafas de água, de 10 litros, sei lá. Aqueles garrafões de água que são comuns aí, são feitos aí à base de policarbonato, né? Viseira lá de capacete, os próprios capacetes que são utilizados lá pelos astronautas utilizam aí um policarbonato, mais sofisticado, é claro, mas é um material que você tem muito aproveitamento quando você precisa obter características como transparência, resistência e também uma estrutura lá que pode ser, você pode colocar um corante, também pode colocar algum tipo de substância para modificar a cor, e as características principais deles seriam estas. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Aqui tem umas atividades bem tranquilas para responder umas perguntas aqui a respeito dos polímeros, né? Então tá aí. Vocês podem fazer isso depois. E aqui tem a questão dos plásticos de meio ambiente, né? Deixa eu só ver quem que está querendo entrar aqui. Espera só um pouquinho. Israel Germano, é sério? Deixa eu ver aqui o lobby, vou colocar aqui, pessoal, Carolina, Israel, admitir todos, pronto. Que surpresa! Aí na página 16, pessoal, ele está falando aí da questão aí dos plásticos de meio ambiente, né? Então, nós já discutimos a respeito disso, vocês viram aí que os plásticos, né, geram um problema aí de como que você vai conseguir manipular os resíduos sólidos, né? Como que você vai conseguir trabalhar com essa geração crescente de resíduos sólidos, e principalmente quando esses plásticos, né, uma vez que você descarta, né, você tem a situação dele parar lá no meio ambiente, né? Então você tem problema dele ser descartado lá em lixões, então vai contaminar, né, terra, vai contaminar rios, vai parar em oceano, você então acaba afetando lá toda aquela vida, né, marinha e também o próprio ambiente, né,
terrestre. O problema aí dos plásticos é que você pensa no seguinte, ele está na embalagem, né? E essas embalagens, né, o produto que está dentro dessa embalagem é de vida extremamente curta, assim, é de consumo imediato. Né? Então, você compra uma garrafinha de água de plástico, aquela água é consumida, né, rapidamente. E uma vez consumida, vai ser descartada. Né? Como é que você direciona esse material todo que vai ser descartado? Então, você tem que criar estratégias lá para que você possa, né, trabalhar com esses resíduos. Você pode ter uma opção lá de reciclagem, você pode ter uma opção lá de prensar esse material, pode ter a opção de incinerar, tentar gerar energia a partir disso. Tem um pessoal lá que trabalha com pesquisas para poder pegar esses plásticos e, através de um processamento, torná-los, né, combustíveis. Alguma coisa tem que ser feita porque o processo não é sustentável, né? Não dá para você gerar uma cadeia que é linear, onde você faz uma produção, aquilo é consumido e é descartado, né? Essa cadeia não pode ser linear, você tem que tentar fazer uma cadeia cíclica, né? Onde você consiga utilizar de alguma maneira, né, aquele material. Então, todo mundo já recebeu aí informações a respeito do RRR, né? Você reduzir, reutilizar e reciclar. Nesse processo, então, você vai buscar alternativas, né, para você diminuir o seu consumo aí de plásticos, para que você consiga, né, equacionar uma forma aí racional, né, de trabalhar com esse material. Então, todo mundo aí já tem, né, a sua cultura, né, com relação a consumo, com relação a descarte, com relação a reciclagem. Isso não tem outro caminho, né? Vai ter que se trabalhar aí com opções, né, que você tenha possibilidade de estar dando uma destinação, né, mais adequada para esses resíduos, porque nós não vamos ter espaço para isso, nós não vamos ter condição de continuar nessa cadeia linear de só produção e consumo. O problema aí dos plásticos está, né, relacionado ao quê? A durabilidade que eles têm aí na natureza. Eles levam muito tempo para se degradar. Tem plásticos aí que levam centenas de anos, porque são estruturas que são muito estáveis. As bactérias, né, e os organismos decompositores não conseguem atacar, né, destruir aquelas cadeias carbônicas enormes, e o material vai permanecendo, né, no ambiente. E permanecendo no ambiente, não se degradando, ele vai gerando todos esses problemas. Né? Hoje nós temos aí, mesmo na água que nós consumimos, já são detectados aí microplásticos, plásticos que têm tamanho aí menor, partículas de plástico muito pequenas, né? Esses microplásticos nós estamos ingerindo aí o tempo todo. Os oceanos também já estão sendo detectados lá nos peixes, lá nos animais, né, marinhos, esse acúmulo de microplásticos do corpo deles. Então, isso já está entrando na cadeia alimentar. Não sabemos a longo prazo que efeitos isso pode causar aí nos seres vivos. Né? Então, olha a infinidade, né, de materiais que nós temos aí no nosso dia a dia e que nós precisamos ter uma utilização aí racional, né, para esse tipo de material, para que nós consigamos aí mitigar, né, o problema aí dos resíduos sólidos aí à base de plásticos. Então, vejam que temos plásticos aí que ficam, né, projeta-se, né, uma durabilidade deles de 1000 anos. Pô, o negócio vai ficar demorando 1000 anos para ser degradado. Imagine você. Não só esses materiais de consumo simples, né, que nós temos aí, básicos do dia a dia, outros materiais, às vezes, começa a parar para pensar e falar, poxa, mas é muita coisa, né? Você tem aí situações onde você pode buscar, né, substituir esses materiais ou diminuir o seu consumo para, né, reduzir os efeitos aí os efeitos ambientais aí com relação ao aos nossos resíduos. Vejam aqui a comparação que é feita, né? Então você tem aqui esses materiais plásticos, o tempo aí que ele leva para se degradar, né? Então você tem de 1 a 100 anos, menos de 100 anos, né, os materiais que se apresentam, e até materiais que levam mais de 1000 anos para se degradar. Tranquilo, pessoal?
Nessa parte aí, na página 20, nós temos as informações que aparecem, né, nos plásticos mais comuns, né? E vamos dizer assim, essa nomenclatura, que é uma nomenclatura internacional, ela foi feita para que você facilitasse, né, os processos de reciclagem aí no mundo inteiro. Então, você consegue identificar um plástico, né, a partir de uma propriedade física importante que eles têm, que é a densidade. Essa densidade aqui em gramas por centímetro cúbico. Quando você tem uma classificação dessas, né, do nosso plástico, fica mais fácil do cara poder fazer a separação, porque na reciclagem eu posso pegar um plástico, né, de uma densidade, depois eu pego outro plástico de outra densidade. Como é que eu separo eles? Você pode, então, separar colocando todos eles dentro de tanques, né, com diferentes líquidos, com diferentes densidades, e você vai separando aquele que é menos denso flutua, o que é mais denso afunda. Então você vai em tanques sucessivos com líquidos com diferentes densidades, você vai separando, né, os plásticos de acordo com a sua característica. Então vejam aqui no caso do PET, não, polieteriftalato, a densidade dele é de 1,29 a 1,40. O polietileno de alta densidade, ele é representado por PEAD, tem uma certa densidade, uma faixa de densidade para ele. O policloreto de vinilo, o PVC, né? Você pode ter o PVC rígido, que é aquele utilizado nos tubos e conexões, e pode ter o PVC flexível, né, que é aquele utilizado nos filmes plásticos para você proteger alimento, por exemplo. O polietileno de baixa densidade, então a densidade dele é um pouquinho menor, dá para você fazer a separação então de alta densidade por aquele processo que eu falei para vocês. O polipropileno, PP, tem a sua densidade característica. Temos aí o poliestireno sólido. O poliestireno sólido, então, tem uma densidade característica. E o poliestireno, né, espuma, né? Então, você pensa lá no seu isopor, por exemplo, que seria expandido, né? Você injeta um gás ali para ele expandir, então você forma uma espuma. Toda espuma, na verdade, todos os polímeros que se apresentam na forma de espuma, no processo que é feita a resina, é injetado um gás, e aquele gás, então, expande esse material e forma, então, a nossa espuma. Aqui, pessoal, é mostrada, então, a nossa classificação internacional, né, para processos de reciclagem. Então, mostra aqui o número da resina, de que foi feito aquele material, né, o nome da resina, e aqui indica que ela é passível de ser reciclada, né? Então, vejam que nós temos aí na classificação internacional, a identificação internacional, né, do plástico, para o PET, né, aparece aqui, então, o número 1, o nome dele aqui, PET, as aplicações dele, então, garrafa, né, de refrigerante, frasco, né, de produto de limpeza, produto farmacêutico, enfim, larga extensão aí como um vasilhame geral, né? O PEAD, polietileno de alta densidade, classificação internacional dele é 2, né? Tá aqui o nome, a sigla, né, do nome aí do nosso polímero. Você vai encontrá-lo aí em baldes, né, engradado em bebidas, canetas Bic, todo tipo de caneta que nós usamos, né, brinquedos. É um plástico que tem mais resistência, pelo fato de ele ter maior densidade, ele tem uma maior resistência mecânica. O PVC, classificação 3, aparece aqui o nome dele, né? Utiliza em tubo de conexão, aí, garrafa, né, de água, esquadria, revestimento, enfim, filmes, plásticos, né? Polietileno de baixa densidade, então a classificação dele aqui, o número é 4, né? Tem o nome dele aqui. Saquinho de lixo, sacola de supermercado, todo tipo de saquinho aí, plástico, com esse polietileno. O polipropileno, PP, está aqui a classificação dele 5, né? As embalagens que nós temos aí de alimentos, né, de maneira geral, embalagem de macarrão, embalagem de biscoito, todo tipo de embalagem que você coloca ali, alimentos, né, a margarina, enfim, extensivamente utilizado aí na indústria alimentícia. O poliestireno, PS, classificação dele 6, você tem aí os copos, né, descartáveis, também muito utilizado em embalagens de alimentos. E tem outros, né? Outros plásticos, né? ABS, SAN, EVA, PA, PC, que seria aqui poliacetato, policarbonato. O ABS também é um material aí que é bastante utilizado na indústria automobilística. Então, você veja aí que você tem
O número 7 é a classificação para outros, né? Esses eletrodomésticos que nós temos, a caça plástica dos eletrodomésticos, a CD, os plásticos que são utilizados aí para engenharia, então são outros materiais, nessa classificação 7. Então, só para vocês terem uma ideia, aparece uma garrafinha de água. Essa garrafinha de água, então, tem aí várias resinas que compõem essa embalagem, né? A tampinha dessa garrafa de água, veja que é polipropileno, né? Sua tampa, um polipropileno onde eles colocam um corante para ficar com essa cor azul, ou se quisesse uma cor amarela ou vermelha, seja lá qual for a cor, você vai adicionar lá um corante. Você tem no interior da tampa aqui um materialzinho, né, que é o etileno vinil acetato, esse EVA, né? Ele já tem uma característica de ser elastômero, né? Já tem uma propriedade parecida com as borrachas, então faz a vedação, né? Nós temos aqui um rótulo. Esse rótulo é feito à base de polietileno de baixa densidade, e aqui esse rótulo é difícil de você reciclar, porque ele tem vários tipos de corantes, tem vários tipos de outros materiais, tem a tinta que foi utilizada aqui para você poder colocar as informações. Então vejam a dificuldade que você tem para pegar um material como esse e fazer a reciclagem. Como separar, né, todas as substâncias que estão presentes aqui nesse rótulo, não é só o polietileno que está presente, você tem a tinta, você tem lá os corantes, né? Enfim. E o corpo da garrafa, vejam que é feito aqui de polipropileno tereftalato, né? Então, aqui a classificação dele está 1 aqui, PET, né? Vários materiais presentes numa única embalagem. Então, isso complica um pouquinho os processos de reciclagem, né? Porque você tem que separar tampas, tem que separar lá a borrachinha da tampa, você tem que tirar o rótulo, e aí você vai pegar o corpo da garrafa. Isso faz com que o processo de reciclagem fique relativamente caro, né? O custo dele acaba muitas vezes não compensando, né, o seu processo. Se você fabrica esse tipo de produto, não vai ser interessante para você depois fazer a reciclagem desse produto para reprocessar esse material, porque acaba sendo mais barato fabricar outra garrafa. Então, essa cadeia de produção é que precisa melhorar, né? Você precisa melhorar a forma com que você valoriza o produto que vai ser reciclado, em termos de valor mesmo agregado. Agregar valor de mercado ao produto reciclado é que vai fazer com que essa cadeia melhore. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Aqui também tem atividades para vocês se divertirem, aí na página 21. Então, tem várias questões aí para vocês responderem. Tem um texto aqui para que vocês avaliem aí a questão econômica da reciclagem, né? Como é que você vai determinar aí que processos que você vai utilizar, né, para você poder fazer a reciclagem, e você tentar agregar algum valor, aumentar o valor agregado, né, dos materiais em que você recicla. Isso vai fazer com que você melhore, né, essa cadeia de produção, né? Por exemplo, o alumínio, né? Você tem aí, todo mundo corre atrás de latinha de alumínio e você não vê uma jogada na rua, porque ele tem um valor agregado. Quando você recicla a latinha de alumínio, ela volta lá para a cadeia de produção. Então, se há interesse econômico, né, se há viabilidade econômica, o processo é feito, né? Agora, isso não acontece, né, com tanta intensidade com relação aos plásticos, porque não conseguimos ainda agregar valor nesse processo de reciclagem. E depois, tem aqui, na hora de estudo, tem exercícios mais interessantes a respeito dos polímeros do que os anteriores, que eram mais exercícios lá de discussão, né, para vocês descreverem algumas informações. E aqui na hora de estudo tem exercícios que estão voltados aí para vestibulares, que apresentam aí realmente a abordagem química do negócio, que acaba aparecendo aí nos principais vestibulares do país. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Dúvida até aqui? Não, tranquilo. Nenhuma. Então, pessoal, vamos fazer aqueles exercícios que eu sugeri para vocês. E na próxima aula, a próxima aula nossa agora é às 10, né? Às 10 não, às 11. Nós entramos lá de novo lá com as resoluções das questões do Enem.
que estão voltadas aí para o conteúdo de química orgânica. E depois, terminando as questões que estão voltadas aí para o conteúdo de orgânica, nós vamos começar a resolver as questões gerais aí, para já começar a dar uma agitada para vocês lá para o Enem e para os vestibulares, né? Tranquilo, galera? Tranquilo, Jota. Tranquilo, tranquilo. Hoje tem palestra de professores ou não? Acho que não. Ah, que pena. Beleza, então, pessoal. Vou deixar vocês descansarem um pouquinho para a próxima aula e às 11 a gente retoma aí os nossos trabalhos, ok? Ok, Jota. Até mais. Ok. Abração para vocês. Até mais. Até já. É, já. Falou. Tchau, tchau.